Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, eu começo este vídeo com esta pergunta. Jesus, ele veio revogar a lei de Moisés? Repito, Jesus, ele veio revogar a lei de Moisés? Ele veio revogar aquilo que Deus deu para Moisés e Moisés transmitiu a Israel? Ou Jesus veio cumprir a lei de Moisés? Ora, o porquê desta pergunta ou dessas perguntas? Geralmente ensina-se que Jesus ele revogou a lei. Geralmente ensina-se que Jesus revogou a lei e que foi instalada uma outra lei. Será? Será que realmente Jesus Cristo ele revogou a lei de Moisés? Será que não há um equívoco nessas palavras, nessa interpretação? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro, você é muito bem-vindo a este canal. Eu gostaria que você e eu mergulhássemos agora um pouco na Bíblia Sagrada e vamos descobrir se Jesus revogou realmente a lei ou se ele não somente cumpriu a lei, mas ensinou a igreja a cumprir a lei. Vamos aqui para Mateus capítulo 5 e versículo 17. Vamos lá. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum iota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Somente esta leitura. A partir daqui, será que nós podemos concluir que Jesus veio revogar a lei? Não. A partir desta leitura aqui, não se pode, de forma alguma, sequer insinuar que Jesus veio revogar a lei. O próprio Cristo ele diz, não cuideis que eu vim destruir a lei. E acrescenta, ou os profetas. Não vim abrogar, ou seja, não vim destruir, mas cumprir. É digno de nota, meus irmãos, que não somente a lei aqui está em questão, mas também os profetas. Ora, quando Jesus disse que não veio destruir a lei ou os profetas, logo ele veio cumprir. Cumprir o quê? A lei, mas não somente a lei, mas também os profetas. Então tenhamos em mente uma coisa, que esta fala de Jesus, ela não olha apenas para o cumprimento da lei, no sentido de observar os mandamentos, de guardar os mandamentos. E por que sabemos isso? Porque ele inclui aqui no cumprir, no guardar, os profetas. O que é que ele diz? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Então, se trata aqui de um cumprimento de duplo aspecto. Jesus veio cumprir a lei e os profetas, no sentido de guardar
o que a lei e os profetas ordena, Jesus veio cumprir, veio guardar. No sentido de que a lei diz, não matarás, Jesus cumpria. Não adulterarás, Jesus cumpria. Não furtarás, Jesus cumpria. Nesse sentido, Jesus veio cumprir a lei e os profetas, mas não apenas neste sentido. A lei e os profetas, ela não consta, a lei e os profetas, eles não constam apenas de mitzvot, ou seja, mandamentos, preceitos, mas também de profecias. Por exemplo, na Torá de Moisés, está escrito em Deuteronômio, eu quero ler aqui para vocês, Deuteronômio capítulo 18. Olha o que diz aqui. 18:15. Estamos na Torá, na lei. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Conforme tudo que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo, não ouvireis mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais vereis este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Ora, o Novo Testamento, ele, ao ler esta passagem, o Novo Testamento entende que aqui nós temos uma profecia dentro da Torá, veja bem, que a Torá que está profetizando a vinda de um grande profeta, em nome de Yahvé, que falará todas as palavras de Yahvé para o povo. E será que qualquer um que não ouvir este profeta será exterminado, será morto, ou seja, será separado? E quem é este profeta? Este profeta, semelhante a Moisés, de acordo com o Novo Testamento, é Jesus Cristo. Então, eu estou aqui mostrando para vocês que quando Jesus diz, não penseis que vim destruir a lei e os profetas, não vim revogar, mas cumpri-los, o cumprimento é duplo. Jesus veio cumprir no sentido de obedecer os mandamentos e veio cumprir a Torá no sentido de preencher as partes proféticas da Torá que apontam para o Messias, ou para o Mashiach. Então Jesus veio cumprir em dois aspectos, cumprir no sentido de obedecer aos mandamentos e cumprir as profecias da Torá e dos profetas. É isso que Jesus está falando. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para os irmãos. Quando Jesus diz assim, vou repetir mais uma vez, não cuideis que vim destruir a lei. Ora, a palavra lei no grego é nomos, que no hebraico é Torá. Entendamos que por lei aqui não se refere apenas a uma parte da lei. Geralmente os adventistas do sétimo dia, quando eles leem a palavra lei, principalmente aqui, eles focam mais os 10 mandamentos. Geralmente eles cometem este grande equívoco. Pensam que por lei aqui devemos entender apenas os 10 mandamentos. Mas isso não é verdade. E não somente os adventistas do sétimo dia, mas qualquer um que venha a ler esta passagem e que olhar para a palavra lei, no grego nomos, e no hebraico Torá, e entender que Jesus está falando aqui apenas dos 10 mandamentos, ele está equivocado. Ora, por lei aqui, nós entendemos tudo aquilo que foi escrito por Moisés, em especial os mandamentos, em especial os mandamentos dados por Moisés. Os mandamentos, todos os mandamentos que Deus deu a Israel por meio de Moisés,
estão aqui inclusos na palavra lei. Não somente 10 mandamentos, mas todos os mandamentos. Então, Jesus Cristo, como um grande rabino, como um grande judeu, como um homem que manifestou Deus. Mais do que isso, Jesus Cristo como o Deus encarnado, o Verbo encarnado. Sim, como aquele que veio honrar a Deus mediante o cumprimento da Torá. Jamais ele iria usar o termo lei ou Torá, referindo-se apenas a uma parte da lei, a certos mandamentos. Não. Quando ele diz, não cuideis que vim destruir a lei, entenda que Jesus está dizendo, eu não vim destruir nada da lei. E aqui você pergunta, Jesus destruiu o sábado? Ele anulou? Não. Não. Jesus não revogou o Shabá. Mas o restante também é verdade. Jesus revogou as luas novas? Não. Jesus revogou os sacrifícios? Não. Jesus revogou os jejuns, as festividades. Enfim, Jesus ele revogou o calendário judaico com suas festividades, com o seu cerimonialismo? Não. Jesus não veio abolir nada da Torá. Ao contrário, Jesus veio cumprir todos os mandamentos e profecias contidos na Torá e nos profetas. Jesus não veio revogar a Torá e os Nevim, ou seja, a lei e os profetas. Jesus veio cumprir a Torá e os Nevim, os profetas. Esta é a verdade. Vamos continuar. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum iota, que é a menor letra do alfabeto hebraico, ou um tio, se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. O que Jesus está dizendo aqui? Que nada será omitido da lei por ele. Nada. Nada será omitido da lei por Jesus. É isso que ele está dizendo. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum iota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ora, Jesus, ele não omitiu nada da lei. Ao contrário, ele cumpriu todos os itens da lei. Todos os itens da lei. Todos os preceitos da lei, ele cumpriu. Eu quero ainda esclarecer o seguinte. Jesus ele não cumpriu diretamente 613 mandamentos. Mas por quê? Porque os 613 mandamentos não foram dados para uma pessoa. Os 613 mandamentos foram dados para a nação de Israel. 613 mandamentos nunca foi dado para um só homem. Porque há mandamentos dentro da Torá que são específicos para crianças. Há outros mandamentos que dizem respeito apenas à mulher. Há outros mandamentos que são dados apenas para anciãos. Há outros mandamentos que são dados apenas para os sacerdotes. Outros mandamentos que são dados apenas para os levitas. Entende? Então, os 613 mandamentos da lei não foram dados para uma só pessoa cumprir, mas para a nação. A nação composta de crianças, jovens, adultos, pais, mães, sacerdotes, levitas, anciãos e assim por diante. Então os mandamentos eles foram dados para a nação e não para um indivíduo. Porque nenhum indivíduo, inclusive Jesus Cristo, é capaz de cumprir todos os mandamentos, porque há mandamentos específicos para mulheres, há mandamentos específicos para crianças, há mandamentos específicos para os sacerdotes, para os levitas. Sim, Jesus ele não era uma mulher,
Logo, ele não poderia cumprir mandamentos específicos para mulheres. Jesus, ele não era um sacerdote no sentido levítico. Então, ele não poderia cumprir as mitzvot, os preceitos dados para os sacerdotes, porque ele não era um sacerdote. Jesus, ele não era um levita. Logo, ele não poderia e nem estava obrigado a cumprir preceitos dados para os levitas, restrito aos levitas. É assim que deve ser entendidas a questão. Mas eu quero dizer o seguinte, mas a uma pessoa, quando um judeu cumpria todos os mandamentos que eram dados para ele estava cumprindo toda a lei. Ok, meu irmão? Quando, por exemplo, eu, na qualidade de judeu, não que eu seja, estou exemplificando, quando eu, na qualidade de judeu, cumpro todos os mandamentos que são pertinentes a mim, eu estou cumprindo toda a lei. E quando eu violo apenas um dos mandamentos pertinentes a mim, eu estou violando toda a lei. Provas? Sim. Vamos para Tiago 2,10. Tiago, capítulo 2 e versículo 10. Olha o que diz aqui. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tá bom, meu irmão? Tiago aqui, na verdade, ele está trazendo uma sentença que ela é do judaísmo. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos os mandamentos. Ok, meus irmãos? 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos. Aqui eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Na Torá existem mandamentos maiores e menores. Exemplo, a circuncisão ela é um mandamento maior do que o mandamento referente ao Shabá. Os sacrifícios que eram ordenados para que fossem realizados todos os dias no templo, a lei referente aos sacrifícios é uma lei superior ao Shabá. Exemplo, vou te dar um exemplo bem aqui. Vou te dar 2 exemplos. Mateus capítulo 12. Olha o que diz aqui. Referente aos sacrifícios. Ou não tendes lido na lei que aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Ora, Jesus Cristo aqui, ele está o que dizendo? Que os sacerdotes nos sábados, violavam o sábado, o Shabá semanal, e ficavam sem culpa. Mas como é que os sacerdotes violavam no templo os sábados? No templo eles violavam e ficavam sem culpa. Vou repetir. Ou não tendes lido que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. De que forma os sacerdotes aos sábados violavam o sábado no templo e ficavam sem culpa? Eu vou ler aqui para você. Vamos aqui para Números 28, 9. Números 28, 9. O que diz aqui? Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e 2 décimas de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de manjares com a sua libação. Holocausto é do sábado, em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Então, os sacrifícios eles eram realizados 2 vezes todos os dias. Um sacrifício era realizado
pela manhã, às 9 da manhã, e outro sacrifício às 3 horas da tarde. Todos os dias os sacerdotes, eles matavam animais e sacrificavam e ofertavam no templo. Quando chegava no dia do sábado, além daqueles sacrifícios diários, existiam os sacrifícios próprios do dia do sábado. Então, quando os sacerdotes faziam isso, no dia do sábado, o sábado estava sendo violado. Esta é a verdade. Os próprios rabinos, eles reconhecem isso. Jesus, ele ensinou isso, que os sacerdotes, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Então, o sábado era violado por causa dos sacrifícios. Com isso, a gente vê que o sábado, comparado aos sacrifícios, era um mandamento menor. O mandamento referente à guarda do sábado, comparado ao mandamento referente à oferta de sacrifícios, o sábado era um mandamento menor do que os sacrifícios. Por isso é que Jesus falou exatamente isso aqui. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, onde existe o menor, existe o maior. Esta é a lógica. Se Jesus falou, se Jesus reconhece a existência de mandamentos menores, é porque existem mandamentos maiores. E aqui eu estou lhe dando o exemplo de 2 mandamentos, de 2 circunstâncias. Uma envolvendo a guarda do Shabá e a outra a oferta de sacrifícios. O que acontecia? Que no dia do Shabá, 2 leis ali, elas se confrontavam, se encontravam. A lei que dizia, guardarás o sábado, nele não trabalharás, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu jumento, nem teu animal, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, não farás nenhuma obra no dia do sábado. Mas acontece que entrava a lei referente aos sacrifícios, que dizia que todos os dias deveria se sacrificar no templo. E no dia do sábado o sacrifício dobrava. Então isso incorria o que? Numa violação do Shabá. Mas veja, o Shabá era violado, não a Torá. É preciso que se entenda isso. Os sacerdotes no templo, eles violavam o Shabá, não a Torá. Ao contrário, a Torá, ela era cumprida. A Torá, ela era cumprida como? Quando os sacerdotes estavam oferecendo o templo, ou oferecendo os sacrifícios no templo, ainda que fosse no Shabá, a Torá estava sendo cumprida. A Torá, na verdade, ela seria violada se quando chegasse no Shabá, os sacerdotes não oferecessem os sacrifícios. Eles poderiam dizer, não, mas hoje é repouso, nós não podemos oferecer. Aí sim a Torá seria violada. Por que seria violada? Porque na Torá está escrito que os sacerdotes deveriam todos os dias oferecer sacrifícios e ofertas a Deus no templo. Todos os dias. Então, se a Torá manda, tem que ser obedecida. Estou lhe dando um exemplo. Outro exemplo de violação do Shabat, por conta de um outro preceito, está aqui em João 7, vou ler para você. João 7, 22. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado cura de todo um homem. Aqui nós temos um outro exemplo de 2 preceitos se encontrando. Quando acontecia esta circunstância de 2 preceitos se encontrarem, um teria que ser violado para dar cumprimento ao outro. E qual era o preceito que seria violado para dar cumprimento ao outro? Era o preceito menor. E, então, quando acontecia de uma criança ter que ser circuncidada no dia do sábado, porque naquele dia ela faria 8 dias de nascida. A lei dizia que com 8 dias de nascido, todo macho deve ser circuncidado. Assim está escrito na Torá. Então, o que acontecia?
Mas a lei também dizia que no Shabá não deve-se fazer nenhuma obra. E aí? Nós temos então dois preceitos para serem cumpridos. Você vai cumprir o Shabá, que diz que nenhuma obra deve ser realizada, ou você vai cumprir a lei da circuncisão, que diz que o macho deve ser circuncidado no 8º dia. Se você cumprir um, você vai violar o outro. E vice-versa. Escolhe. Bom, qual é o que deveria ser cumprido? O maior. O mais importante. Qual era o maior dos dois? A circuncisão. Jesus reconheceu isso e os rabinos reconhecem isso. A circuncisão, ainda que acontecesse no dia do Shabá, ainda que precisasse e precisava violasse o Shabá, anular, pois era violado, mas não poderia se deixar uma criança sem ser circuncidada, porque isso envolvia a quebra da Torá. Mas, professor, e a violação do sábado envolvia a quebra da Torá? Não. Aí é que está. A violação do sábado, por causa do cumprimento da lei referente à circuncisão, ou por causa dos sacrifícios, da realização de sacrifícios, não envolvia a quebra da Torá. Mas se no dia do sábado alguém, os sacerdotes, deixasse de circuncidar ou de se sacrificar, eles estavam violando a Torá, que, por assim dizer, é o maior mandamento de todos, está acima de todos. Eles estavam deixando de cumprir a Torá. Agora, violando o sábado por causa de um desses dois preceitos, não era uma violação da Torá. Por que eu estou trazendo esses exemplos para vocês? Para mostrar para vocês que na Torá existem mandamentos maiores e menores, e Jesus reconheceu exatamente isso, quando disse, qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus. Então, meus queridos, eu volto à pergunta. Jesus ele veio revogar a lei? Não. Ele veio cumprir a lei. Eu estou dando aqui exemplos para vocês. Aqueles que dizem, que ensinam, aqueles que dizem, que ensinam e que pensam que Jesus veio revogar a lei. Agora eu me lembrei de Marcião, que foi um herege da igreja primitiva. Marcião ele ensinava exatamente isso. O Deus do Novo Testamento veio destruir o Deus do Antigo Testamento. Ou seja, Jesus Cristo ele veio revogar a lei. Ele veio dar cabo. Ele veio destruir. Marcião ensinava isso. Ele era um antinomista. Ele era um anti-Torá ao extremo. Mas a Bíblia Sagrada ela não ensina isso. Marcião estava errado, bem como errados estão aqueles que ensinam que Jesus veio destruir a lei. Jesus não veio destruir a lei. Jesus veio cumprir a lei. Não somente isso, mas ele ensinou que os seus discípulos deveriam também cumprir a lei em todos os seus preceitos. Agora aqui é onde fica a questão para os adventistas do 7º dia. Os adventistas, se servindo desta passagem de Mateus 5, eles dizem, está bem, Jesus Jesus não somente declarou que não veio destruir a lei, mas que veio cumpri-la, mas ensinou também a nós guardar, ensinou. Mas você sabia que Jesus, adventista do 7º dia, você sabia que Jesus, quando diz, qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar os homens será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Mas você sabia que quando Jesus está dizendo cumprir, ele está mandando, certo? Mas quando Jesus está ordenando cumprir os mandamentos da Torá, fique sabendo que não são apenas os 10 mandamentos, mas todos os mandamentos da Torá. Incluindo o sábado que está no decálogo, sim. Mas tenha em mente, adventista do 7º dia, você que prega a guarda do sábado, comece também a pregar a circuncisão. Por que você não prega a circuncisão? Você que diz que devemos guardar o sábado, por que você também não começa a dizer que devemos circuncidar? Por que você não observa o calendário judaico? Por que você não observa as luas novas? Jesus mandou guardar isso.
Quando Jesus aqui diz, aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus, Jesus aqui está mandando guardar os mandamentos da Torá. Quais são eles? Os 613 mandamentos da Torá, incluindo os vários sábados, não é apenas o sábado do sétimo dia, mas todos os sábados, porque a lei ela não tinha apenas um sábado, mas ela tinha, além do sábado semanal, ela tinha o sábado das luas novas, ela tinha os sábados festivos, ela tinha o sábado que acontecia de 7 em 7 anos, em que a terra repousava um ano do seu trabalho. Ainda tinha o sábado do dia da expiação. Ainda tinha o sábado em que a terra repousava de 50 em 50 anos. A terra passava um ano de 50 em 50 anos, a terra de Israel repousava, não se trabalhava. E aí, Adventista, você vai cumprir estes preceitos? Se você disser que Jesus aboliu isso, você está mentindo. Jesus não aboliu nenhum dos sábados, bem como Jesus não aboliu a lua nova. Jesus não aboliu os sacrifícios. Jesus não aboliu a circuncisão. Resumindo, Jesus não aboliu nenhum dos preceitos da Torá. Esta é a verdade. Mas aí você pergunta, se Jesus não aboliu nenhum dos preceitos, por que então que nós não guardamos os preceitos da Torá? Simples. Porque a abolição da Torá, o fim da Torá, o fim da lei, se deu na morte de Cristo. Como professor, exatamente, na morte de Cristo é que a lei foi abolida, com todos os seus preceitos, incluindo os 10 mandamentos. Eu vou lhe provar agora na Bíblia Sagrada. Vamos aqui, Romanos capítulo 10. Olha o que Paulo diz, vamos começar daqui. 10:4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Quando Paulo está dizendo aqui, Cristo é o fim da lei, ele está dizendo que a lei foi abolida. A lei morreu na morte de Cristo. Professor, mas aí não está dizendo que a lei foi abolida na morte de Cristo, pois vamos mais para frente. Vamos aqui mais para frente, vamos para Efésios. Efésios capítulo 2. Olha o que diz aqui. 2:14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um. E derribando a parede de separação que estava no meio, por parede de separação nós entendemos aqui a lei, nos seus 613 mandamentos. E eu vou lhe mostrar isso já no versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, Paulo vai explicar, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Está bem aqui, Paulo explica claramente, na morte de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação, que é a lei dos mandamentos, que estava no meio, na sua carne, ou seja, na sua morte, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. O apóstolo Paulo aqui ele está sendo bem categórico. A lei foi abolida, não por Cristo no seu ministério, mas a lei foi abolida na morte de Cristo. Quando Cristo expirou ali na cruz do Calvário, quando ele morreu, quando a sua carne foi destruída, no sentido de morta, a lei também ela foi destruída. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vamos aqui para Colossenses, capítulo 2, 2:14. E havendo riscado a cédula, eu quero dizer para vocês que a palavra cédula no grego é heirografon, escrito à mão, tá bom? Havendo riscado a cédula, que no grego nós lemos heirografon, escrito à mão, aí eu pergunto, esse escrito à mão que Paulo está se referindo aqui, que aqui é trazido por cédula,
Esse escrito à mão que Paulo está se referindo, o que ele está querendo falar com isso? Que escrito à mão é esse que Paulo está se referindo? É a lei de Moisés, que foi escrita por Moisés, o que inclui os 10 mandamentos e as sentenças que o cumprimento dos 10 mandamentos trazem. Quando alguém violava qualquer um dos preceitos dos 10 mandamentos, havia sentenças para isso. Então lembre-se, você que prega que os 10 mandamentos ainda estão de pé, conforme a lei, lembre-se que você está dizendo também que a sentença de morte para a quebra de um dos mandamentos também ainda está de pé. Agora, se você diz, não, mas a sentença de morte foi abolida. Muito bem, se a sentença de morte foi abolida, também os mandamentos foram abolidos. Havendo riscado a cédula, hierografon, ou seja, escrito à mão, que era contra nós, nas suas ordenanças, vê que tem a ver com a lei, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Paulo diz exatamente o momento em que a lei foi abolida, na cruz do Calvário. Foi na morte de Cristo que a lei foi abolida. Estão equivocados aqueles que ensinam que Jesus veio abolir a lei ou que Jesus aboliu a lei no seu ministério. Está errado. Jesus não aboliu nenhum dos mandamentos da lei. Mas é certo que a lei, ela despencou. A lei ela foi sepultada juntamente com Cristo. A lei ela foi crucificada com Cristo. A lei ela morreu com Cristo. Quando Cristo foi sepultado, a lei também foi sepultada. Só tem uma coisa. Quando Cristo retorna dentre os mortos, quando Cristo ressuscita, a lei ficou eternamente sepultada. O Shabá ficou sepultado. As luas novas ficaram sepultadas. Os sacrifícios ficaram sepultados. Porque agora retorna um novo homem, uma nova criatura. Retorna, sai dentre os mortos, um Cristo celestial, um Cristo imortal, um Cristo incorruptível, um Cristo que não tem mais uma carne judaica. Não sai do túmulo um judeu, mas sai do túmulo um homem celestial. Não sai do túmulo um homem que está debaixo da lei de Moisés, mas sai do túmulo um homem livre da lei de Moisés. Não sai do túmulo um pecador, mas um homem justificado, um homem totalmente santo. Esse homem é Jesus Cristo. E todos os que estão em Cristo Jesus, todos os que foram crucificados com Cristo, esses estão mortos para a lei e a lei está morta para eles. Todos os que estão em Cristo, simplesmente eles não existem para a lei e nem a lei existe para eles. Professor, então nós podemos matar, nós podemos adulterar? Não podemos. Nós temos uma lei. Como, professor? Nós temos uma lei. Não é a lei de Moisés, não é a lei das sentenças de morte para quem violava um dos mandamentos. Nós temos uma outra lei, a saber, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Está bem aqui? A lei de Jesus Cristo. Vou ler aqui para vocês. Romanos, capítulo 8, versículo 3. Porquanto que era impossível a lei do Antigo Testamento, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2, que era isso que eu queria. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então nós estamos debaixo de uma lei, sim, da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Essa lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é chamada a lei de Cristo. Vamos aqui para 1 Coríntios, capítulo 9 e versículo 20, é o que diz. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, ele se refere aos judeus, como se estivesse debaixo da lei,
para ganhar os que estão debaixo da lei. Ele está se referindo aos judeus. Paulo deixa bem claro que são os judeus que estão debaixo da lei, não nós os cristãos. 21. Para os que estão sem lei, aqui ele se refere ao mundo, tá bom? Ao mundo, como se estivera eu sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo de qual lei? Debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Está bem aqui? Paulo ele apresenta 3 categorias de povos. Os que estão debaixo da lei, os judeus, os que estão sem lei, os gentios, o mundo, e os que estão debaixo da lei de Cristo, que são os cristãos, a igreja. Então nós temos 3 povos, judeus, gentios e igreja. Existem 3 povos, irmãos, judeus, gentios e igreja. E se você é um cristão, você está debaixo de uma lei. Qual? Lei de Moisés? Não. Se você é um cristão, você tem uma lei. Qual? A lei de Cristo. Nós que somos cristãos, nós estamos debaixo de uma lei, a saber, da lei de Cristo. Não somos um povo sem lei. Nós temos uma lei, que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Não estamos debaixo da lei de Moisés. Por quê? Porque a lei de Moisés ela foi abolida na morte de Cristo. A verdade é esta. Vamos aqui para Gálatas, capítulo 6. 6:2. 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós não podemos confundir a lei de Cristo com a lei de Moisés. Isto é um equívoco. A lei de Cristo ela é gravada no coração, na mente. A lei de Moisés era gravada em pedras, foi gravada num livro escrita. A lei de Cristo ela é gravada no coração. Esta lei de Cristo, irmãos, eu quero aqui deixar bem claro uma coisa. Ela já existia nos tempos do Antigo Testamento. Como, professor? Já. A lei de Cristo, na sua forma gravada no coração, e esta é a forma que ela existe hoje, ela já existia. Moisés guardou a lei de Cristo. Moisés tinha a lei de Cristo. Abraão, Isaac, Jacó, ele tinha a lei de Cristo. Adão, ele tinha a lei de Cristo. Todos os justos do Antigo Testamento, eles tinham a lei de Cristo. Sabe por quê? Porque eles tinham o Espírito de Cristo. Quem tem o Espírito de Cristo tem a lei de Cristo gravada no coração. A lei de Cristo não é outra coisa senão o Espírito Santo que está dentro de nós. O Espírito Santo é a lei de Cristo. Por isso é que a lei de Cristo é chamada a lei do Espírito de vida. Em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei de Cristo é o próprio Espírito Santo que habita em nós. Não precisamos estar debaixo da lei de Moisés. Não. Quem está debaixo da lei de Moisés, diz Paulo, está debaixo de condenação. Quem está sem lei também está debaixo de condenação. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés e também não somos um povo sem lei. Nós temos uma lei, qual? A lei de Cristo. Estamos guardados, estamos envoltos, estamos envolvidos, estamos dentro de uma lei, a saber, da lei de Cristo. A lei de Cristo não diz mais, guardarás o sábado, no 7º dia. Ela não diz isso. Guardarás a circuncisão. Você nasce no 8º dia, você terá que ser circuncidado. A lei de Cristo não diz isso. A lei de Cristo não diz isso. A nossa circuncisão, ela é no interior, ela é no coração. Ok, meus irmãos? Eu espero que eu tenha sido bem claro, tá bom? E se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você compartilhasse ele. Tá bom, meu irmão? Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.